Quando começar a subir. Aqui, ó. Bom dia! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai fazer aqui um preâmbulo, uma introdução, enquanto a galera vai entrando na nossa live. Então, assim, galera, é com muita satisfação que nós, assim, eu me sinto um grande representor, né? Eu tenho a procuração da galera para poder falar com o BOP, né? Cara, o BOP que vem nos surpreendendo, seja pelas atividades fim, né, que é cuidar, proteger a população, seja por assim, essa grande parceria que é organizar a corrida do BOP, né? Aí eu falo para vocês, quem aí não ficou com vontade de correr, perdeu inscrição e foi aquele tumulto, né? Uma corrida com um grande contingente, mas também uma corrida que foi muito bem organizada, assim, e deu show, né? E não é à toa que a gente está aqui para falar sobre isso daí, matar a saudade, né, da nossa época em que poderíamos estar em aglomerações, fazer atividades físicas. Enquanto isso não acontece, a gente está nessa pandemia cuidando. Estou aqui, eu vou falar hoje com o grande, né, comandante dessa casa, o Coronel Roque. Ele tem uma equipe maravilhosa que está por trás, inclusive aqui, ó, depois eu vou postar para vocês lá no Instagram. Cara, estrutura mega profissional. Não tem nada que o BOP não faça que não seja assim, com muita organização, muita disciplina. E cara, é um grande exemplo que a gente, né, possa usufruir desses exemplos hoje, né, nesse bate-papo, nessa descontração. Inclusive, você vê até o formato da live, foi uma sugestão do Lomanto, que é da comunicação, o Rosinaldo, o Coronel. Foi feito todo um comitê para que fosse decidido da melhor forma, né? Tem também o Cazu, né? O Cazu é um dos integrantes dessa grande equipe que tem aqui o BOP. Então, mas vamos lá, gente, ó. Acredito que já tenha entrado uma quantidade legal, né, de pessoas, bacana. Muito obrigado pela audiência. Então a gente vai falar com o nosso entrevistado e ele está aqui representando a equipe do BOP. Coronel, obrigado pela receptividade, tá? Eu fiz o convite, o Coronel, né, sempre abriu as portas, cara, isso é muito bacana. E às vezes tira até aquele estigma de falar, cara, polícia, militar, sociedade são apartados, e de repente vê assim, fala, cara, além de toda essa competência, vocês têm assim, um enorme carinho com a sociedade. Fala pra gente assim, como que o BOP, qual que é o mantra, visão, a missão, os valores do BOP em relação à sociedade? Bom dia. Bom dia, Oscar, bom dia a todos que nos acompanham. Esse bate-papo pelo Instagram, para nós é motivo de grande alegria, né, e satisfação podemos estar aqui falando com você e com todos aqueles que nos acompanham. Quando recebemos aqui o convite, a proposta para podermos relembrar um pouco do que foi a corrida, e ao mesmo tempo nós já colocamos a possibilidade de estarmos predispostos a responder as curiosidades, as indagações das pessoas que acompanham o BOP, que gostam e que conhecem um pouquinho da atividade do BOP, mas que gostariam de aprofundar de repente no contexto da segurança pública, onde o BOP é inserido, e nós estamos aqui prontos para poder fazermos esse bate-papo e contribuir um pouquinho com o conhecimento de todos acerca do BOP. Legal, bacana. Então assim, Coronel, vamos tirar uma dúvida, por exemplo, eu tive essa dúvida, conversei com amigos e eu acredito que seja uma dúvida que permanece aí com a galera. Fala pra gente, porque a gente vê assim, ó, Rotan, né? Inclusive o senhor até tem um quadro bonito aqui feito pelo meu amigo Frank, lá do Cuiabá Cola, que mostra você na Rotan, e é normal essa migração. Eu tenho um amigo, o Carlos Evani, né, de tênis, que esteve aqui, agora está em outra polícia. Quais as diferenças dessas polícias, né? Por exemplo, o BOP, a Rotan, Força
tática, GFRON. Explica para a galera assim, o que diferencia uma polícia da outra, uma polícia militar da outra. Interessante esse questionamento seu, Oscar, porque nós percebemos que também é um questionamento de muitas pessoas. Por vezes eu já fui indagado e as pessoas perguntavam, mas o que é a ROTAN, o que é BOP, o que é a Força Tática, o que é a Polícia Militar? É engraçado porque as pessoas costumam ver grupos de policiais efetivos com uniformes diferenciados e acham que de repente são outras polícias. E não somos. Deixar bem claro, tanto BOP, como ROTAN, como Força Tática, como as demais unidades que utilizam uniforme diferenciado, unidades especializadas, todos nós somos a Polícia Militar. Todas essas unidades são unidades integrantes da Polícia Militar. Então isso deixa bem claro. Dentro da Polícia Militar existem esses batalhões, essas unidades que são ditas as unidades especializadas, que pelas suas características de emprego, pela necessidade de atuação de uma maneira diferenciada, possui ali um uniforme diferenciado. Vamos exemplificar. Exemplificando aqui as Forças Táticas e a ROTAN. São as unidades responsáveis pelo chamado patrulhamento tático. O que seria isso? Seria dar o apoio às demais unidades da Polícia Militar, aos batalhões, como a gente chama, convencionais, naquelas ocorrências em que há a necessidade de um apoio rápido e mais incisivo para fazer frente a determinadas modalidades criminosas. Por exemplo, numa situação de roubo em que há presença de pessoas armadas e que as guarnições policiais, as equipes policiais do batalhão local necessitam de um apoio. Nessas horas, as equipes tanto de Força Tática quanto de ROTAN, que executam o patrulhamento tático, e hoje também temos o motopatrulhamento tático, que é o grupo Raio, que vai estar atuando também nessa situação, dão esse suporte e esse apoio a essas unidades. Aqui cabe um adendo que não existe diferenciação entre nível de relevância ou importância por conta da atuação. Tá? Eu quero deixar bem claro isso porque tanto o papel do policial que chega primeiro numa ocorrência, quanto o papel daquele que chega depois, é extremamente relevante. Entendi. Todos são policiais militares, desempenham ali seu papel numa relevância para a sociedade mato-grossense. Então, a ROTAN e as Forças Táticas ainda têm uma diferenciação entre elas no que se refere a áreas de atuação. As Forças Táticas, elas atuam no âmbito da circunscrição de competência de cada comando regional. E a ROTAN atua no âmbito de todo o estado mato-grossense. Por exemplo, vamos citar o 2º Comando Regional, que é sediado em Várzea Grande. O 2º Comando Regional, ele é responsável pelos municípios de Várzea Grande, Poconé, Livramento, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Acorizal. Nessa área de circunscrição, a Força Tática do 2º Comando Regional atua em apoio a todos esses municípios. A ROTAN atua em qualquer localidade que o alto escalão da instituição determinar. E outra peculiaridade é que a ROTAN executa, além do patrulhamento tático, o que nós chamamos de policiamento de choque, naquelas situações que necessitem essa intervenção. Além do batalhão de patrulhamento tático, é o batalhão de choque. Legal. Diferença entre BOP, ROTAN, Força Tática e as demais unidades. O BOP é uma unidade da Polícia Militar que atua naquelas situações chamadas e entendidas como de maior complexidade. Certo. Aquelas situações em que o poder lesivo, o poder ofensivo à sociedade é mais elevado. E nessas situações, há necessidade de um efetivo para poder fazer frente e, ao mesmo tempo, um efetivo em condições de ser empregado nessas situações. Por exemplo, nas situações de crises, situações críticas, como podemos exemplificar aqui, aquelas envolvendo pessoas tomadas de reféns.
Em todas essas situações, nós percebemos ali e constatamos a presença do aparato policial, do aparato de segurança pública. As unidades de área, os batalhões que primeiro chegam nessa ocorrência e deparam com uma situação dessa natureza, vão fazer a primeira resposta. Né? A Rotan chega para dar o suporte especializado imediato e para contribuir com o processo de gerenciamento e resolução dessas ocorrências, é acionado o BOP para o suporte especializado. Quando a gente fala isso, é porque o BOP atua dentro de várias especificidades aqui na unidade. Né? Nós atendemos num cenário de crise, por exemplo, desde a negociação e também damos o suporte a todas as chamadas alternativas táticas. Quais são elas? A utilização de tecnologia de menor potencial ofensivo, né? Que seriam isso? As pessoas comumente falam ali as armas de energia conduzida, né? Taser, munições de elastômero ou chamadas munições de borracha, aí, vulgarmente falando, no emprego de outros meios de menor potencial ofensivo. Ainda atuamos com os chamados atiradores policiais de precisão, mais conhecidos como snipers. Snipers, né? Exato. O BOP tem aqui o sniper, só um adendo, desculpa eu te interromper, mas aproveitando o gancho. A gente tem várias figuras, inclusive, galera, o Lomanto acabou de trazer a pergunta, a gente vai fazer a pergunta de vocês, podem perguntar, estamos aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês, ok? Obrigado pela participação. Voltando no sniper, a gente sabe, eu vendo as palestras do Evani, ele falava, ele era, acho que o negociador. O sniper é o mesmo que o negociador ou são figuras distintas dentro do BOP? Exatamente o que eu estava explicando. Dentro do BOP existem as diversas especificidades que atuam em conjunto para a resolução das situações críticas. Tá? Então, o negociador ele vai atuar no sentido de buscar uma solução para aquele evento crítico de forma negociada. O atirador policial de precisão, ou sniper, ele, em conjunto com os outros demais integrantes do grupo de gerenciamento dessa crise, ele vai atuar dando segurança a todos os envolvidos como fonte de informação, porque ele está posicionado no local privilegiado, mas também numa eventual necessidade de emprego de uso de força letal. Tá? Para resguardar, tudo para resguardar as vidas das pessoas. Temos também ali o grupo tático, ou time tático, ou grupo de intervenção tática, que é uma alternativa caso não consiga-se, ou que pode ser utilizado concomitantemente com a própria negociação para a resolução da crise, que seria a intervenção tática, a invasão tática num cenário de crise. O BOP dá suporte a todas essas chamadas alternativas táticas para a resolução da crise. E para isso, esse efetivo tem que estar preparado, é um efetivo qualificado e especializado para o desenvolvimento dessas atividades. Ok. Tem uma pergunta que inclusive ela coincide com uma outra pergunta que eu havia elaborado e colhido nas redes sociais. Ela veio, significa que é muito importante. Eu já vou fazer duas em uma aqui, tá? Primeiro, Coronel, como que é o BOP no interior de Mato Grosso, né? Então, assim, como é o emprego do BOP na cidade do interior? É uma dúvida que eu tinha, eu já tirei essa dúvida na pré-entrevista. E outra é, como ingressar no BOP? Um jovem que está nos vendo agora, seja homem ou mulher, fala, cara, eu quero ser BOP. O que a pessoa precisa ter? Quais os pré-requisitos e como funciona o BOP no interior do estado? Sim. O BOP como unidade da Polícia Militar que atua em apoio aos demais batalhões e com âmbito de atuação em todo o estado de Mato Grosso, pode ser acionado a qualquer momento na incidência dessas situações de maior complexidade para poder dar o suporte também e o apoio às cidades no interior do estado de Mato Grosso. Para isso necessita de um acionamento na incidência dessas ocorrências, das ocorrências dessa natureza que eu elenquei. Por exemplo, tivemos grande incidência de grupos fortemente armados atuando no interior do estado, sobretudo em roubos de estabelecimentos financeiros num determinado período. Todas as vezes que o BOP era acionado, o BOP saía de Cuiabá e deslocava para esses municípios. Uma pergunta que sempre faz, mas o BOP só está em Cuiabá? O BOP é sediado em Cuiabá
mas a atuação dele é no estado inteiro. Para isso requer, obviamente, uma mobilidade, né, uma capacidade de mobilidade maior. Então nós atuamos juntamente, a Polícia Militar atua juntamente com o suporte para muitos desses deslocamentos com o próprio CEOPAER, né? O emprego de viaturas locais também nessa situação em que o BOP é acionado. Tá? Muitas vezes a gente pode ir de viatura nos deslocamentos mais próximos, mas nos deslocamentos mais longos nós vamos de avião. Okay. Como ingressar no BOP? Primeiro, antes de mais nada, tem que ser policial militar. Então, para servir no BOP tem que ser policial militar. Tem que ser um policial militar que tem que ter ali um período mínimo para ser operador do BOP. Tá, vamos fazer uma diferenciação aqui. Tem profissionais que trabalham no BOP, mas que trabalham em algumas atividades que não sejam aquela atividade das equipes de intervenção do BOP. Né? Vamos citar como exemplo, nós temos aqui o pessoal que trabalha na parte administrativa, que trabalha na guarda do aquartelamento, né? Tem um pessoal que tem que ter uma capacitação específica para trabalhar com canil, nós temos um canil. As demais atividades, todas as demais atividades operacionais, as portas de entrada do BOP são 2 cursos que a gente realiza. Ou um curso de operações especiais, ou um curso de ações táticas especiais. Então, pré-requisito para ser um operador do BOP tem que ser ou formado no curso de operações policiais especiais, ou num curso de ações táticas especiais promovido pela unidade. Tá? Esses cursos têm duração média, ou de ações táticas, de 60 dias, 2 meses, e o curso de operações especiais de aproximadamente 5 meses. Esses cursos credenciam e qualificam o profissional para poder operar na unidade, no BOP. Alguns outros requisitos, né? Tem que ter um tempo mínimo de exercício na atividade operacional da Polícia Militar, né? Tem que ter vivido a atividade operacional, se inscrever nos cursos, um desses cursos, e o processo seletivo é um processo seletivo bastante rigoroso, que passa por várias fases, várias etapas, né? A avaliação da vida pregressa, da vida profissional, né? Passa ainda por uma avaliação física, médica, física e avaliação psicológica. E aí sim ingressa no curso, e os cursos são divididos em várias fases ainda. Né? No decorrer dessas fases tem as avaliações periódicas e muitos acabam ficando pelo caminho. Então a gente costuma dizer que o processo seletivo do operador do BOP ele é intenso e é bastante rigoroso. Legal. Então aqui parafraseando a minha amiga e chefa, né, a Maria Rita da Ultramar, no BOP, cara, nada é fácil, né? É tudo menos fácil. Então fica aqui inclusive um abraço para minha família Ultramar. Coronel, o seguinte, nós temos aqui projetos sociais no BOP e a gente vê também o avanço. Acabei de falar da Ultramar, por exemplo, eu sou mestre de cerimônia da entrega de troféus da Ultramar. E vai lá, por exemplo, a Gabriela Marçaro, uma triatleta, uma amiga minha, ela sobe com um Skull 38. Ela falou, não, o meu coaching, né, no triatletismo, ele é do BOP. Então a gente vê integrantes do BOP sobressaindo, seja em artes marciais, atletismo, em alta performance. Então assim, tem uma vocação, tem esse DNA. Agora a gente trazendo para a corrida especificamente. A corrida do BOP ela é feita só por militares, só por integrantes do BOP, tem outras polícias e tem civis na organização. Como que funciona e a que se atribui esse sucesso incrível da corrida do BOP? Antes de mais nada, eu queria assim, deixar bem claro. A parte física, a atividade física, numa unidade de operações especiais, ela é importantíssima. Né? Então, os nossos profissionais, eles têm que estar em constante treinamento, inclusive cuidados com a parte física também. Nós temos aqui excelentes profissionais, né, educadores físicos, que além de serem operadores do BOP,
são profissionais que na sua hora de folga, na sua vida particular, dedicaram ao estudo e ao mesmo tempo trazem isso em benefício da instituição, né? Não só na parte de educação física, como na parte de saúde física e mental também. E nós temos profissionais, e é uma peculiaridade de uma unidade de operações especiais, é uma necessidade isso, né? Manter seu efetivo em condições constantes, motivado, para poder ser empregado nas mais diversas situações que possam acontecer. E isso reflete também, obviamente, aí fora, na procura desses profissionais para poder ajudar. Muitas pessoas de fora acabam vindo no BOP para querer saber um pouco de treinamento, e esses nossos profissionais acabam ajudando nesse sentido também. Só para responder aquela indagação que você fez. Agora, quanto a essa parceria, essa realização dos eventos, né, da corrida, eu falo eventos porque não é só a corrida do BOP que a gente executa, né? O BOP, obviamente que para a corrida do BOP demanda uma congregação de esforços gigantesca. A organização, o controle, todo o cuidado que é tomado na realização e no planejamento dessa corrida é feita por nós, pelo efetivo do BOP, né? Para os profissionais daqui do BOP, né? Desde o comandante até o soldado mais moderno. Por que eu falo isso? É uma congregação de esforços porque todos os profissionais abraçaram a ideia e acabam somando esforços para que isso realmente aconteça. Obviamente nós precisamos de outras parcerias também, parcerias de pessoas fora do BOP. E aí nós contamos com várias pessoas que nos ajudam, né? Que entram com suporte também, até de patrocínio, para poder agregar ali valores ao evento. E graças a Deus, numa crescente, desde a criação até o último evento deste ano, a 5ª corrida, nós tivemos aí a cada ano um crescimento considerável, né? E podemos dizer que uma aceitação boa da sociedade mato-grossense. Mas tudo isso é fruto de um planejamento prévio, é fruto de muito trabalho e todo efetivo aqui dentro, né? E também dessa congregação de esforços e parcerias que nós conseguimos conquistar no decorrer desse tempo. Legal. Hoje o BOP, essa sede em Cuiabá, ele tem quantos integrantes trabalhando? Eu não vou dizer simultaneamente porque tem, né, provavelmente férias, afastados, mas o contingente é de quantos integrantes? Hoje o efetivo do BOP é de 120 policiais. Esse efetivo ele é distribuído entre as chamadas subunidades do BOP, né, e as diversas especificidades de atuação do BOP, né? Nós dividimos o efetivo, o grosso que nós falamos, que é o efetivo operador, operacional, que vai entrar na equipe de intervenção, né, numa companhia de intervenção, dividida em 4 equipes que atuam diariamente, 24 horas por dia, no enfrentamento e nas situações que porventura aconteçam. Nós temos efetivo que compõe a administração da unidade, como eu falei anteriormente, a guarda do quartel. Temos um canil que dá suporte não só para as atividades intrínsecas à unidade, mas também hoje nós damos suporte para todas as situações que necessitem do emprego do cão dentro da instituição Polícia Militar, no âmbito de toda a Baixada Cuiabana. Nós temos profissionais que trabalham na manutenção de equipamentos, de material, então todo esse efetivo é distribuído dentro dessas especificidades. Legal. Aí assim, galera, lembrando, eu cheguei aqui para fazer a live, inclusive até esse formato, né, vocês percebam que é diferente, foi uma sugestão da equipe do coronel, né, do Lomanto. Ele falou assim, cara, a gente vai fazer uns temas de entrevista, eu quero fazer algo diferente, e isso é muito legal, você entender, receber, né, estar aberto para construir juntos. Até minha máscara, eu cheguei aqui com uma máscara camuflada, e aí me chamaram e falaram, não, Oscar, você vai ter uma máscara, me deram de presente essa máscara, então ela é do BOP. Eu vim com essa daqui, ó,
essa máscara. Aí prontamente trocaram, fiquei feliz porque eu ganhei uma máscara. Inclusive, galera, o Lomanto, que é da comunicação social do BOP, sigam o BOP no Instagram, porque vai ter, e no YouTube, tá? A gente vai fazer algumas promoções. Eu falo a gente porque eu já me coloquei à disposição. Uma das ideias é um kit, eles têm uma chequeira, eles têm máscaras, galera, vocês estão entendendo, cara. E assim, a cabeça aberta para falar com a sociedade. Então assim, ó, tem um canal, a gente vai deixar na descrição depois, né? Seja no meu Instagram ou no do BOP. O canal do YouTube que o BOP tem, que é muito legal, tá? É tudo novo, mas assim, muito dinâmico. E o próprio Instagram. Então assim, ó, já temos o aval do Lomanto, do Coronel aqui, para poder trazer mais vocês para próximo a instituição, que isso é muito importante, essa interatividade. Hein, Oscar, só abrindo um adendo nesse aspecto, assim, nós buscamos, obviamente, mais um canal de comunicação, de interatividade com a sociedade, né? Além daquilo que a gente já faz no cotidiano. E isso não é só o BOP, na verdade a Polícia Militar como um todo tem essa natureza de relação de proximidade com toda a sociedade mato-grossense, nos seus mais diversos batalhões, nas suas mais diversas unidades espalhadas em todo o território estadual. Então a gente fala aqui também e pede aqueles que sigam e que querem seguir o BOP nas nossas redes sociais, né, nos acompanhem, mas acompanhem também o trabalho do Batalhão Rotan, o Gefron, acompanhe o trabalho do 1º Batalhão, do 2º, do 3º, de todos os batalhões da Polícia Militar, assim como também, principalmente, das redes sociais da nossa instituição, da Polícia Militar, que agrega ali e que traz ali as informações inerentes a toda a instituição, tá? Só para relembrar isso. Não, muito bem lembrado. Inclusive fica aqui, ó, eu tenho um amigo de confraria, ele torce pro mesmo time, nós somos flamenguistas, o Pinheiro, né? O Coronel Pinheiro, da Rotan, baile, fotografia, cara, mas foi fantástico. O Paulinho nos recebeu lá muito bem, e para o Gefron, o César que organizou, o Bruno, né? Que organizou a corrida de Gefron, então ficou um abraço. Inclusive a gente estende para todos os policiais militares, né? Inclusive as mulheres também, que tem uma participação bacana, importante, traz aquele toque de requinte para a instituição Polícia Militar, certo? Coronel, então, voltando sobre os projetos sociais, fala pra gente como que funcionam os projetos sociais do BOP. E quem tem acesso, quem pode usufruir desses projetos sociais? Quais os pré-requisitos para acessar os projetos do BOP? Nós temos aqui no BOP, especificamente no BOP, nós temos um projeto social chamado de Judô BOP. Certo. Já está completando 10 anos de existência. E tem uma amplitude bastante considerável, sobretudo na Baixada Cuiabana. Nós podemos dizer que é um projeto que já é uma realidade dentro da sociedade mato-grossense. Foi idealizado com o intuito, obviamente, de agregarmos, utilizando o esporte, a arte marcial judô, como instrumento de agregação de valores para contribuirmos com a formação de bons cidadãos do futuro, né? Então nós atuamos dentro da prevenção também, na medida em que buscamos e teremos aí como legado, para nós o maior legado é vermos essas crianças e adolescentes que hoje estão aqui no BOP, no projeto, lá na frente, ótimos e bons cidadãos da sociedade. Então, o projeto Judô hoje conta com aproximadamente 340 crianças e adolescentes que participam do projeto. Quem que pode participar? Qualquer criança, qualquer pessoa da sociedade que queira participar pode chegar aqui no BOP. Qual o dia de funcionamento? 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 18h30 da noite. Tá? Requisito: as crianças têm que estar, obviamente, frequentando escola, né? Exatamente na idade escolar, né? Frequentando a escola. Tem que ter o aval do pai, dos pais, tem que ter o acompanhamento dos pais, tem que estar em condições de saúde para poder fazer a prática da atividade esportiva, do judô. E a disponibilidade para poder participar.
Não cobramos nada, o BOP não cobra nada, é um projeto gratuito e acessível a toda a sociedade mato-grossense. Não existe distinção entre local onde mora, classe social, não existe nada disso. É um projeto aberto a toda a sociedade mato-grossense. Legal. Aqui chegou mais uma pergunta que o Lomanto trouxe pra gente. Oscar, só mais uma informação. Nesses 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, realiza esse projeto, mas por conta, obviamente, dessa situação da pandemia, né? Estão suspensas as atividades do projeto, temporariamente. Tá? Legal, bacana. Muito importante isso daí. O Lomanto trouxe uma pergunta aqui da nossa audiência, né, de um ouvinte. Ele fala o seguinte: por que a simbologia da caveira? E aí eu estendo assim, eu trago todo aquele universo, né, da oitava arte, né, que é o cinema. Então, assim, a gente tem sucesso internacional do Tropa de Elite 1 e 2, o Capitão Nascimento e toda aqueles valores. Aí eu trago assim, não só da caveira, por que a caveira, a simbologia, e fazendo um comparativo da vida real com o filme, né? Com a arte, o BOP real, o que ele tem em comum com o filme e por que a simbologia da caveira? Bom, sobre a simbologia da caveira, existem várias pontuações que nós podemos fazer sobre a caveira propriamente dita. A caveira, desde os tempos mais remotos, ela já representa ali traz inúmeras simbologias, né? Inúmeras representatividades, né? Para muitos no passado, a caveira, o crânio, ele trazia a simbologia de sabedoria, de sapiência, né? Para outros, num determinado período histórico, a caveira era associada ao símbolo de morte, né? E para nós, operações especiais, independente disso, a simbologia da caveira, ela tem um significado especial para nós, né? Tem um significado especial associado aos demais símbolos que nós ostentamos enquanto unidades policiais militares, né? Unidades policiais. Temos também na história das operações especiais relatos acerca das primeiras menções à caveira, né? As primeiras menções à caveira que nos reportamos aqui, a época da Segunda Guerra Mundial, em que tropas alemãs chefiadas por uma equipe bastante temida, né? E que acabava, de certa forma, dizimando as tropas aliadas. E aí as unidades da época criadas, as unidades de operações especiais aliadas, né? Sobretudo as tropas que nós chamamos de tropas de comandos, ao fazer uma incursão num território alemão e acabou ali vencendo essa tropa alemã e entrando dentro do posto de comando dessa unidade, na mesa do comandante avistou ali uma caveira, né, que era o símbolo dessa unidade. E de pronto esse comando sacou da sua faca ali, né, do seu punhal, e cravou em cima da caveira, representando ali a vitória das forças aliadas que representavam o bem sobre as forças que representavam o mal. Então nós adotamos também nessa simbologia, dentro das unidades das tropas de operações especiais, essa simbologia da vitória sobre a morte, né? Da caveira com o punhal cravado em cima, representando a vitória das forças do bem sobre as forças do mal. Se vocês observarem na nossa simbologia, na nossa caveira, tem aqui ainda uma garrucha, né? Além da adaga, uma garrucha e a caveira. Essas garruchas representam os símbolos das polícias militares do Brasil. Então, quando a gente coloca aqui a faca na caveira com as garruchas, nós estamos dizendo que é uma apologia à vitória das forças do bem, nesse caso as forças policiais, sobre as forças de destruição, as forças de morte. É uma das simbologias que nós adotamos.
Qual seria a outra pergunta mesmo que você falou a respeito? Sobre o filme, a vida real e a arte. O que o filme do Bop, os filmes, né, que tem duas versões, tem em comum com a realidade da corporação, seja aqui em Mato Grosso ou até mesmo no Brasil? Porque a gente até teve uma conversa prévia, né, uma curiosidade que a gente tem, fala assim, Coronel, aqui não tem caveirão, né? No Rio de Janeiro a gente está acostumado no filme ver o caveirão subindo a favela, então fala pra gente como que é essa diferença. Aí a gente também, né, incorpora não só o filme como o Mato Grosso, mas o filme e os bops, visto que eles têm uma certa diferença com geografia, relevo, né? Exatamente, você tocou num ponto interessante. Bom, o filme, todos nós sabemos que é uma obra de ficção. Muita coisa ali é produto da invenção, né? De quem escreveu, de quem dirigiu e de quem fez o roteiro dessa filmagem. Obviamente que algumas coisas do filme aproximam um pouco da realidade policial, da realidade de emprego policial, sobretudo no território onde foi gravado. E ali retrata uma realidade de um estado do Brasil, do Rio de Janeiro, em que tem alguma coisa de aproximação, sobretudo no que se refere ali a treinamento, né, do BOP, treinamento no curso e até mesmo as dificuldades que nós observamos de enfrentamento à criminalidade regional, né? Então, nesse aspecto, se aproxima. Uma coisa interessante que tem no filme e que é importante para as unidades de operações especiais, que é elencado, é justamente essa visão diferenciada de uma unidade de operações especiais no que se refere à motivação, ao emprego, né? A determinação, ali, a vontade de fazer acontecer, a vontade de resolver, alguns jargões que são utilizados como missão dada, missão cumprida, são valores que servem de motivação às demais unidades de operações especiais, eu posso dizer isso num cenário nacional, por conta, obviamente, de uma característica necessária ao operador de operações especiais, né? Ao operador especial, que é exatamente essa dedicação, essa vontade de fazer acontecer, de se doar e fazer o seu melhor em prol da sociedade. Então, esses são pontos em comum que a gente acaba observando dentro daquilo que foi mostrado no filme e que é a realidade de muitas unidades de operações especiais. Algumas pessoas me perguntaram: mas é verdade que aconteceu aquilo lá mesmo no curso? Vocês passam por isso? Vocês passam por determinada privação? Assim, o que eu posso falar para não causar até polêmica? Ali, naquele contexto que foi mostrado, não mostra exatamente, como eu vou falar, não mostra a totalidade do que é um curso de operações especiais. Não mostra. Eu diria que mostra ali no 1% do que é a intensidade. 1%. Mas a pergunta, o que você... A gente tem coisa que a gente costuma dizer, quer saber? Passa lá para poder saber efetivamente, né? Uhum. Mas é isso, nessa realidade. Legal. Aqui eu vou até fazer uma introdução. Tem uma pergunta interessante aqui, né, que fala sobre o que foi a quinta corrida, né, e já estão até questionando a corrida que vem. Mas antes, assim, Cuiabá, ano passado eu fiz 40 e poucas corridas fotografando. Então a gente sabe que as corridas, elas têm um processo seletivo natural, né? A gente até trata como majors. Majors são aquelas corridas muito bem organizadas, quase que todas, né? Praticamente todas as militares, a gente inclui bombeiro, polícia militar, GEFRON e outras instituições militares, e as civis também. Inclusive um abraço ao meu amigo Genilson, né, que é um excelente organizador de corrida. Então a gente está falando de prova de rua. Na trail a gente também tem grandes organizadores, Ultramacho, a Brutality, enfim. Então assim, a cada vez mais o processo ele vai melhorando, as corridas vão ficando mais interessantes. Falando especificamente da corrida BOP, que esse ano foi maravilhosa, encantadora, eu fiz
uma brincadeira no Loucos por Corrida, tem quase 10 mil corredores. Eu falei, galera, e aí, quem já correu o BOP? Posta a medalha. E cara, mas choveu de foto e as pessoas comentando, e aquela alegria, assim, sabe? Não era só postar foto, é exaltar a imensa satisfação de ter participado, né? Seja de uma, duas, três, já está na 5ª edição. Para o ano que vem, Coronel, vão ter novidades, e aqui a gente inclui também, né, o nosso período, que é de pandemia, que a gente descobriu vacina, que tem aglomeração e corrida mexe com isso, e o BOP está cada vez mais crescente. Como que você vê a 6ª corrida do BOP, que ainda vai ser o ano que vem, em termos assim do mundo atual, né, pós-pandemia, e as novidades dessa corrida? O que o senhor pode falar para a gente, dado que tudo é novo e a gente, né, está ainda no meio, a história ela não teve o final, nós estamos no meio dessa história, desse capítulo chamado Covid-19. Fala para a gente. Realmente, nós passamos por um período delicado, né? Um período crítico, de algumas incertezas, né? Mas nós, quando terminamos uma corrida, a gente já pensa na outra. E aí não estou falando só de corrida, é quando a gente termina um evento, termina uma ação, termina uma operação, o BOP já está olhando lá na frente, pensando no que pode vir, né? No que pode acontecer. Sobre especificamente a 5ª corrida, que você me perguntou. Quando nós começamos a pensar na 5ª corrida, nós imaginamos assim, algumas inovações, a começar pela própria camiseta, pelo próprio layout da camiseta. Né? Surgiu várias indagações, mas e aí, será que essa camiseta não vai ser muito chamativa? Será que vão aceitar? Será que vai ter aceitabilidade? A gente também testou. Obviamente que antes de falarmos, vai ser essa, batemos o martelo, a gente fez um testezinho e a aceitabilidade desde o início foi boa. Estou falando de um dos aspectos. Nós percebemos já desde a penúltima corrida que necessitava de um aporte logístico maior, porque a tendência é que teria uma procura também maior. A gente faz essa previsão um pouco com antecedência, para podermos, obviamente, planejar um emprego para que no dia tenhamos o suporte necessário. Então, nós planejamos a questão logística, nós entendemos que o espaço interno somente da unidade, o pátio, já não seria mais suficiente para comportar um número de pessoas que estariam procurando. Nós aumentamos, obviamente, fomos um pouquinho mais ousados na expectativa de público. E, para dizer a verdade, nós aqui já quero fazer um agradecimento especial a toda a sociedade mato-grossense que acreditou e superou essas expectativas iniciais nossas, ao ponto de encerrarmos com 30 dias de antecedência inscrições e temos que abrir por ampla solicitação de pessoas que ficaram sem inscrições, que abríssemos outras novas inscrições. Dentro de um planejamento, de uma avaliação, nós entendemos que foi viável algumas inscrições a mais e pudemos realizar o evento da melhor forma possível. Né? Para este ano, tivemos algumas inovações também quanto ao ambiente. Né? Agregamos algumas parcerias de forma experimental e que entendemos que surtiu um efeito legal, que teve uma aceitação boa. E vamos procurar estender, obviamente, isso. Procuramos fazer, além de um evento esportivo, um evento de alegria, de congraçamento, de diversão, e era o que a gente percebia nas corridas anteriores, que as pessoas vinham e queriam ficar um pouco mais. Tinham aquelas que gostavam de ficar vendo a premiação e outras que queriam conversar, que queriam bater um papo, que se encontravam o cenário, a gente observa que o cenário esportivo, o cenário da corrida de rua principalmente, é um local de encontro, né? De encontro de grupos de pessoas que às vezes são de outras cidades, né? E acabam se encontrando nesses eventos. E nós gostaríamos e tentamos, obviamente, proporcionar isso, um pouquinho de tempo a mais para que essas pessoas permanecessem. Aí nós agregamos algumas outras atividades também aliadas à própria corrida.
Isso foi para esse ano. Pensando já no próximo ano, obviamente que aumenta aí a responsabilidade, aumenta também as expectativas, porque essa sua pergunta já é uma resposta para aquilo que nós estamos pensando, que é a expectativa que é gerada em cima já do próximo evento. Nós somos cientes disso, né? Nós estamos pensando com muito carinho naquilo que nós vamos proporcionar para o cidadão que vem participar conosco. E não tenho dúvida que tudo que é feito, que tudo que é planejado, que tudo que é executado é feito com muita doação no sentido de proporcionar o que é de melhor, aquilo que nós podemos fazer de melhor para todos que aqui vêm participar conosco. Novidades a gente deixa para que as pessoas percebam isso e constatem isso já na próxima evento. Até porque ainda tem um período um pouquinho mais longo, ainda tem essas incertezas por conta da pandemia e nós preferimos planejarmos ainda. Estamos no momento de planejamento. Legal, bacana. Falando em planejamento, para quem entrou agora há pouco, a gente falou aqui sobre vários assuntos e reiterando sobre a parte de comunicação do BOP e provavelmente as outras polícias também, que a gente hoje está falando especificamente do BOP. A gente tem um Lomanto que ele está liderando, né, esse projeto que hoje é muito mais que necessário, porque a gente tem que se falar, né, tem que aproximar quem está longe, nada melhor do que as redes sociais. Então assim, eu peço para você, fiquem atentos com as redes sociais, principalmente do BOP, porque vai vir uma campanha bacana com o Oscar Júnior, lá no YouTube também. O coronel estava até falando sobre uma ideia que ele tem, né, de o BOP Responde, de trazer essas perguntas para o dia a dia, não só para uma live pontual, mas para o dia a dia, curiosidade, saber como que funciona, seja sobre corridas, projetos sociais, a corporação. E aí, coronel, eu falo para você sobre esse esboço, esse brainstorming que você já teve com a sua equipe. Qual que é a ideia de utilizar as redes sociais em favor da instituição? A Polícia Militar ela tem utilizado muito as redes sociais como ferramenta para poder transmitir para a sociedade aquilo que a instituição tem feito, aquilo que as suas unidades têm feito, mas ao mesmo tempo para poder agregar um retorno da sociedade também, né? Hoje os meios sociais possibilitam muito isso, essa interatividade, né? Na medida que a gente mostra, mas também que recebe um retorno daquilo que a gente está mostrando e ao mesmo tempo daquilo que serve de sugestão, que serve de avaliação do trabalho e daquilo que vem sendo feito pela instituição. O BOP segue essa mesma linha, direcionada aqui, obviamente, acompanhando as diretrizes institucionais, né? Nós temos uma seção de marketing institucional, onde o Tenente Coronel Dias, que assessora o nosso comandante-geral, o Coronel Assis, nessas questões, e nós seguimos as diretrizes também institucionais. Legal. Obviamente que nós temos autonomia para podermos implementar dentro da criatividade, dentro daquilo que tem um alcance também para a unidade e um alcance institucional. Nesse aspecto, eu já até falo para todos que acompanham. Nós lançamos no nosso Instagram algumas curiosidades, né, que são postadas ali acerca do que é o BOP, das atividades, né, de algumas peculiaridades que acontecem no âmbito das operações especiais, e aqueles que gostam vão acompanhando. Aqueles que participaram da corrida e sabem que por detrás da corrida tem todo um desenrolar histórico, né? As próprias medalhas, né, são relembrando aos brasões históricos que o BOP teve desde a sua criação. Aqueles que procuram conhecer um pouquinho do BOP, fiquem atentos que teremos novidades, sobretudo para aqueles que procuram conhecer um pouquinho mais do BOP. Vai chegar o momento que nós vamos testar algum desses conhecimentos e aqueles que tiverem condições vão poder provar isso. Fiquem atentos. Legal. E assim, galera, lembrando que essa live está sendo feita num formato que
que não é nada convencional. Normalmente live é assim, ó, é um na sua casa, o outro na outra, tela dividida, e aqui assim, a gente acatou a sugestão. Eu confesso que eu estava curioso, né, e apreensivo, falei, cara, como que eu vou fazer uma live? Mas ó, como eu disse para vocês, além de eu vir com a minha máscara, ganhei uma máscara, vou ostentar para exibir nas redes sociais. O álcool gel faz parte, como não poderia ser diferente, então todos os cuidados estão sendo tomados. A sala tem um mínimo, a gente tem assim, alguém operando aqui, com a gente aqui, mas um suporte, o mínimo, né, que a gente tem para conduzir essa live com toda a segurança, e assim tem que ser. A gente fala para você cuidar da sua família e não vamos entrar no mérito aqui, né, de falar, fique em casa, porque cada um sabe onde o calo aperta. Se você pode ficar em casa, fica, cuida da família. Se você tiver que sair, cuida de você, usa máscara, todos os devidos cuidados de protocolo. E para isso eu agradeço a participação, mas do fundo do meu coração me sinto aqui como um representante de uma classe de fotógrafos, mas também de amantes do esporte, e foi o que nos motivou fazer o convite para o BOP. Eu queria que o Coronel fizesse as considerações finais do nosso encontro, que foi muito bacana. Para nós é extremamente relevante momentos como esses, cara, em que nós podemos conversar tranquilamente, num bate-papo, passar algumas informações acerca da atividade da unidade, da nossa instituição, Polícia Militar, matar a curiosidade de algumas pessoas que de repente têm algumas indagações, e eu acredito que ficaram muitas, o Lomano está aqui atrás falando que sim. Fiquem atentos, nós teremos outras oportunidades, obviamente, para podermos bater esse papo novamente, tá? Não irá parar aqui. Também o BOP, de qualquer forma, para aqueles que queiram conhecer a unidade mais a fundo, ou está passando aqui pela localização, gostaria de conhecer o BOP, estamos de portas abertas. É só aproximar, entra aqui, fala que gostaria de conhecer a unidade, que a gente vai falar tranquilamente. Alguém, se eu não estiver, alguém do efetivo vai recebê-lo e vai falar com você tranquilamente. É importante dizer também que tantos projetos sociais como eventos dessa natureza que nós desencadeamos aqui, né, serve também para desmistificar essa ideia que no passado já teve de distanciamento entre as polícias, né, e a sociedade. Sobretudo, vou falar aqui especificamente no BOP, quando as pessoas tinham aquela visão de unidade extremamente repressiva ou de cunho somente repressivo. Não, nós atuamos preventivamente também, enquanto policiais militares, né? Enquanto unidade da Polícia Militar. Temos que atuar repressivamente? Sim, atuamos incisivamente e repressivamente quando a situação requer. E esses eventos nossos abriu as portas da unidade para que as pessoas verificassem, constatassem esse outro lado também do BOP, né? O lado social, que é formado por profissionais, cidadãos que se dedicam a fazer o que é de melhor em prol da sociedade mato-grossense. O que eu gostaria de deixar aqui é nosso agradecimento, dizer que o BOP continua, mesmo nesse período, continua atuando nas situações de maior complexidade que surgirem, nas demandas emanadas da nossa instituição, em prol do benefício da sociedade mato-grossense. Tá? Muito obrigado. Legal, e aí assim, antes da gente encerrar, eu vou deixar meu testemunho enquanto um agente que participou da última corrida. Eu vi no sábado, né, na quinta corrida BOP, eles realizam a corrida Kids. E assim, gente, eu nunca vi um espaço com uma energia, inclusive você viu os pais na arquibancada, parece assim que eles estavam, e de fato estavam representados pelos seus pupilos, independente se quem chegou em primeiro, em último, isso era de menos. A grande festa, a grande farra com um grupo de animação, inclusive um abraço para o Batman. Batman é um cara com um coração enorme, junto com a equipe dele, né? Tinham todos os personagens, mas achei muito legal, né? Eles são músicos, tocaram na banda, choveu e a turma se abrigou ali, chupou picolé, tomou guaraná, enfim,
Foi uma grande festa no sábado e essa festa, essa energia, essa atmosfera trouxe uma leveza, né? Onde você colocava para fora toda aquela vontade, e no dia seguinte os pais, eles simplesmente fizeram o fechamento ali na cereja do bolo, porque a grande diversão foi no sábado no Kids, e assim, cara, impressionante o nível de organização, de cuidado, de trato com aquelas crianças, e por isso que a corrida ela cresce cada vez mais, é muito procurada, e o grande desafio que vocês têm aí, vocês que lutem, né, para poder manter esse mau costume, entre aspas. Na verdade é um bom costume, né? Nos acostumaram mal com uma organização dessa, então que 2016 venha e a gente já tenha evoluído nessa questão da Covid, porque o evento ele é muito importante, a prática esportiva ela é muito importante, e a parceria, né, da aproximação sociedade, polícia militar, passa também pelo BOP, como bombeiros, como outras polícias, outros segmentos, né? Então, muito obrigado Lomanto, ao Rosinaldo, cara, o Cazu, né? O Cazu ele tá cronometrista, ele está fazendo 5 minutos, a gente vai até encerrar, vocês não vamos estourar 1 hora, vamos encerrar agora. Gente, muito obrigado, abraço a toda a corporação. Tem mais tempo mais para alguma pergunta ou você vai responder? Na verdade, o Lomanto, ele anotou todas as perguntas aí, tá, galera? Ele vai fazer uma retroalimentação pelo Instagram do BOP. Se quiser me marcar, estou à disposição. Lembrando, sigam as redes sociais, porque vem muita coisa boa, muita surpresa, muito mimo aí para vocês, tá bom? Tamo junto, valeu, obrigado, coronel. Obrigado, equipe, tamo junto. E estamos à disposição aqui na unidade, no BOP, para aqueles que queiram saber um pouquinho mais da unidade. Beleza. Obrigado. Obrigado. Caveira! Caveira!